Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje um assunto muito importante. Muito importante e o pessoal tem até uma certa facilidade. E esse assunto também aparece no ensino médio. Ele começa geralmente no nono ano ou no primeiro ano do ensino médio. Mas ele volta a aparecer no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, junto com outros conteúdos, tá? É a função quadrática, tá? Vamos lá. Primeiramente vamos lembrar da equação do segundo grau, que tem a ver com a função quadrática, não é verdade? Equação do segundo grau, você lembra da equação do segundo grau? Ah, professor, a equação do segundo grau tem esse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação porque tem uma igualdade, então isso aqui é igual a zero. O a, coeficiente do x ao quadrado, o b, coeficiente do x, e o c é o coeficiente independente, aqui é o número. E, a, b e c são números, são constantes, né? E a função quadrática? Olha a forma dela. Função quadrática é um f de x em função de x. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ah, professor, não tem igual a zero? Não. Porque aqui é o seu valor do y, que é o f de x. Ou seja, falou em função, esse é o formato dela. E outra, hein? Vai ter gráfico. Equação do segundo grau não tem gráfico. Função quadrática tem gráfico. Tá? Existe uma representação gráfica. Bom, em termos de equação do segundo grau, como que a gente aprendeu a resolver? Ah, a gente usou a forma de Bhaskara, né? Mas a gente fez em duas etapas. Eu gosto de usar em duas etapas para não ficar muito grande a expressão. A primeira etapa é achar o delta, b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Esse é o valor do delta. E depois a segunda etapa é menos b mais ou menos raiz do valor que você encontrar aqui, que é do delta, sobre 2 vezes a. Ó. Esse daqui vai me dar um x1 e um x2. Tá? Então aqui é como você resolve a equação do segundo grau. E como seria a forma de Bhaskara completa? A forma de Bhaskara completa é essa aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Tudo isso sobre 2 vezes a. Tá vendo? Então, enquanto equação do segundo grau, você pode usar essa aqui direto. Mas enquanto função, é importante fazer duas etapas. Por que é importante? Por causa do delta, que é o nosso discriminante. Entendeu? O delta, ele vai dar alguns indicativos para nós. Bom, vamos falar do x1 e x2. O x1 e x2 são as raízes da equação, certo? Se eu trocar x1 aqui e aqui, ó, fazer conta, vai ser igual a zero. Se eu troco o x2 aqui e aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, aqui deu 2. Eu faço 2 aqui e aqui 2. Por exemplo, 3x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a zero. Faz de conta que o meu x1 deu 1. Coloco 1 aqui. 3 vezes 1 ao quadrado mais 5 vezes 1 mais 2 igual a zero. Ou seja, as raízes da equação, quando eu troco uma raiz aqui e aqui, ó, faço conta, dá zero. Então as raízes da equação também são chamadas zero. Então agora, zero do que? Da função. Então quando perguntar assim num problema para vocês, determine o zero da função tal, 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 tal. O que é para fazer? Descobrir o x1 e x2. Entendeu? O zero da função também é chamado de raízes da função. Que nada mais é do que descobrir x1 e x2. Tá? Bom, vamos voltar do delta agora. O delta é essa conta aqui, tá vendo? b ao quadrado menos 4ac. O delta, ele pode ser um número positivo maior que zero. Pode ser igual a zero, pode dar zero, né? Delta igual a zero. E pode ser um número menor que zero. Qual a implicação disso? Bom, se o delta for maior que zero, aqui é um número positivo. Sendo positivo, eu vou ter mais ou menos a raiz dele. Então eu vou ter duas raízes. Eu vou ter o quê? x1 e x2, ok. Quando o delta for maior que zero. Quando ele for igual a zero, ó, tudo isso aqui é zero, certo? Raiz de zero é zero, então isso aqui sumiu. Vai ficar menos b mais zero sobre 2a e menos b menos zero sobre 2a. Mais zero menos zero, ou seja, o x1 e x2 vão ser iguais. Então a gente fala o seguinte, nós vamos ter uma única raiz ou x1 vai ser coincidente com x2. Entendeu? Alguns livros falam que você tem uma raiz só. Como x1 e x2, um é mais zero, outro é menos zero, então falam que x1 e x2 são a mesma raiz, tá? E quando for menor que zero, por exemplo, quando isso aqui for menos 9, por exemplo, raiz quadrada de menos 9, não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo
no conjunto dos números reais. Então, como nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, que é aquele conjunto que aborda todos os outros, e não tem, por exemplo, raiz quadrada, raiz de índice par de número negativo, então aqui implica que não existe x1 e x2. Ou seja, não tem solução ao problema. Então, quando aqui for número negativo, o conjunto solução desse é vazio. Ou assim, ou assim. Ó. Ou seja, não tem x1 e x2. Porque não dá, por exemplo, como que eu faria assim? Ó, mais ou menos raiz de menos 9 sobre 2. Ou 8. 8 mais ou menos raiz quadrada de menos 9 sobre 2. Quer dizer, eu não consigo calcular isso aqui. Ó. Isso porque nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais. Ok? Mais para frente no ensino médio, vocês vão ver que existe um conjunto que completa tudo, que pega tudo, chama números complexos. Lá você consegue tirar raiz quadrada de número negativo. Tá ok? Bom, aí nós falamos do delta. Agora nós vamos falar um pouquinho do gráfico da sua parábola. Do gráfico da função quadrática. A função quadrática, ela tem o gráfico na forma de uma parábola. O que é uma parábola? É uma curva. Então ela pode ser assim. Ó, deixa eu falar para vocês. Então vamos fazer bem bonitinho, né? Apesar que eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Mas é importante você estar lembrando. E depois eu passo para vocês assistirem lá no meu playlist, tá? Vamos lá. Gráfico da função quadrática. Então ela pode ser assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer um bem grande aqui para ficar bem bonito. Ok? Então, como que é o gráfico dela? Ela pode ser assim, ó. Pode ser assim. Pode ser assim. E aí pode ser assim. Pode ser assim. E pode ser assim. Ou seja, está vendo aqui? Esse ponto aqui, que é o X, no eixo X, onde ela toca, é o x1 e x2. Então aqui, ó, como eu tenho duas raízes, aqui com certeza meu delta é maior que zero. Então, falou em delta maior que zero, eu sei que tem duas raízes. Aqui, está vendo que ela toca apenas num ponto? É aquela situação em que o x1 é igual a x2. Ou seja, o meu delta é igual a zero. Porque aí eu tenho a raiz, é só uma raiz. E nesse caso, que eu não tenho a raiz aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho valor de x. Então, nesse caso, o meu delta é menor que zero. Ah, professor. E aqui? Aqui também, ó. Duas raízes, delta maior que zero. Uma raiz, delta igual a zero. Né? E mais, delta igual a zero. Nenhuma raiz, tá vendo? Então, meu delta é menor que zero. Mas por que ela tá assim e outras assim? A minha forma geral, não é essa aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ó, vamos apagar aqui, ó. Qual que é a forma geral da função do segundo grau? Ó, da função quadrática. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ó, tá vendo esse a aqui? Se esse a for positivo, se o a for positivo, ou seja, for maior que zero, tá vendo? Positivo, a maior que zero. A minha parábola vai ser assim, ó. Se o a for negativo, a minha parábola vai ser assim, tá vendo? Então aqui, todos esses casos, o meu a é menor que zero. Opa. Ó. Isso, a é menor que zero. E nesses casos, todos esses casos, o a é maior que zero. Entenderam? Se o a é maior que zero, a palavra é assim. A menor que zero é assim. Então fica uma carinha, tá vendo? Ó, olha que bonitinho, né? Carinha triste e carinha contente. Carinha contente quando o a é esse número aqui, ó. É o número na frente de x ao quadrado. Se for menos 2x ao quadrado, por exemplo, menos 2 é negativo? Ô, professor, é negativo. A é menor que zero. Então eu sei que minha parábola vai ser desse jeito, ó. Ela vai ser para baixo, concavidade para baixo. E se aqui for 2, for 8, for mais 5, qualquer número, mas é positivo, eu sei que a parábola é para cima. Entendeu? Ah, legal, legal. Muito bem. Então, vamos só representar aqui agora. Então aqui eu tenho, ó, isso é importante. x1, vou colocar x1 e x2 aqui.
E esse ponto aqui, ó, tá vendo, ó? Esse ponto aqui, tá vendo, ó? É o ponto onde a parábola, ela intercepta o eixo Y. É o meu ponto C. Aqui é o C, olha que bonito, hein? Ó. 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 Aqui, ó. Ah, professor, então, olha que legal, cara. Quer dizer, então, que esse último termo independente é onde ela cruza o eixo Y. Verdade, cara. Verdade. E o A, eu sei se é para cima ou para baixo. Peraí. Então, eu consigo visualizar, antes de fazer, consigo visualizar o jeitão dela. Por exemplo, se eu tiver essa função aqui, ó. F de x é igual a menos 5x mais 2x menos 4. Ó. Tá vendo? Aqui é o meu x. O A é negativo, então eu sei que ela é para baixo. E passa no ponto menos 4, ó. Então ela pode ser assim, ó. Ou pode ser assim também. Ou pode ser assim também, ó. Entendeu? Aqui, se o delta for negativo, aqui o delta é igual a zero. E nesse caso, se o delta for maior que zero. Então, com isso aqui eu sei que é para baixo. E com isso aqui eu sei onde ela passa. Tá? Na próxima aula, eu vou fazer para vocês o vértice da parábola, que é esse pedacinho aqui, ó. Como a gente calcular esse pedacinho, que é um par ordenado muito importante. E também vou falar para vocês sobre máximo e mínimo de uma parábola, tá? Vamos fazer exercício agora. Até mais!